Hoje, nesta noite do novenário, nós temos nosso pregador. Hoje é quinta-noite, não sei. O nosso irmão Antônio. Nossa, hoje, a animação litúrgica é da Irmandade de Santo Antônio, aqui presente, animação litúrgica. E os homenageados são os devotos de Santo Antônio. Então, é a noite de Santo Antônio. Nosso ministro de hoje aqui está Jaciara de Souza, Santos Souza. Então vamos receber nosso professor Antônio com uma salva de palmas. Vamos pedir a bênção de Deus rezando uma Ave Maria. Vamos colocar nossa mão direita em direção ao nosso querido Antônio e rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus vive ao Senhor, a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja com todos vocês. Amém. A bênção dos nossos superiores, o padre, o irmão diácono e o irmão diácono. Estamos aqui nessa quinta noite, não é? E uma coisa que me chamou a atenção, no tema central, aparecem lá duas figuras, pão e pilar. Primeiro pilar, depois pão. O pilar sustenta e o pão alimenta. Então essas duas figuras é um pai de família que sustenta e que alimenta. Mas é o próprio Cristo que sustenta a igreja com sua força, com seu poder. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e é o próprio Cristo que na Eucaristia alimenta a igreja. Então, bem-aventurado aqueles que sentaram na mesa redonda e escolheram esse tema. Jesus é aquele que sustenta e que alimenta. E o subtema desta noite é: Cristo torna a igreja povo da nova aliança e sacramento para a humanidade. Eu sempre digo que falar pregação sem Bíblia é discurso. Então vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Nós lemos assim: estando Jesus um dia à margem do largo de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do largo, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes, subiu a uma barca que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos,
mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes ia romper. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Pode sentar? Então, nosso tema é triplo. Jesus, pilar do pão, menino Jesus, pilar do pão, Cristo torna a igreja povo da nova aliança e sacramento da humanidade. O primeiro já falamos, né? Menino Jesus, pilar do pão. É aquele que sustenta e, ao mesmo tempo, é aquele que alimenta. Aí diz que Cristo torna a igreja povo da nova aliança. Ao falar em nova aliança, dá a ideia da existência de uma aliança anterior. E essa aliança anterior foi feita com o povo de Israel quando Deus o tirou do Egito. E 3 meses depois, Moisés reuniu o povo no pé do Monte Sinai e ali fez uma aliança com o povo. Alguém providencia água para mim, por favor? Aí fez a aliança com o povo. Ao pé do Monte Sinai, fez a aliança com o povo. Depois que Moisés leu o livro da lei, Moisés pegou um galho de folha, molhou no sangue, aspergiu o livro da lei e aspergiu o povo. Então a aliança antiga foi selada ao pé do Monte Sinai, o povo e o livro da lei sendo borrifado, jogando sangue no povo. E Moisés foi o mediador da antiga aliança. E a nova aliança, como é que ela foi feita? A narrativa mais antiga da ceia está na carta aos Coríntios, ano 55. Então, o que é que Paulo diz ali? Paulo diz: eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Na noite que foi entregue, Jesus tomou o pão, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Da mesma forma como a antiga aliança foi selada com sangue, Jesus faz a nova aliança com sangue. A diferença é que ali era sangue de bode e de carneiro. E aqui era sangue humano, divino, o sangue do Filho de Deus. Mas ambas as alianças foram seladas com sangue. Moisés, o mediador da antiga aliança. Jesus, o mediador da nova aliança. O sacerdote da antiga aliança, Arão, sumo sacerdote, pecador. O sacerdote da nova aliança, Jesus, sem pecado. A velha aliança foi selada ao pé do Monte Sinai. A nova aliança foi selada no cume do Monte Calvário,
com o derramamento do sangue de Jesus. Mas tudo isso foi um acordo que Deus fez, primeiro com o povo. Depois que Moisés leu a lei, o povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E tudo que está escrito, obedeceremos. Mas nós sabemos que não foi assim. Havia uma característica principal no povo de Israel: cabeça dura. E foi Deus que disse. Quando Deus diz que alguém é porque é. Quando Deus disse para Abraão: você é meu amigo, porque Abraão era amigo de Deus. Quando Deus disse para Moisés: esse povo que você tirou do Egito, acho que você está demorando aqui conversando comigo. Eles fizeram um bezerro de ouro e estão adorando, dizendo que aquele bezerro de ouro sou eu. Eu vou exterminar esse povo de cabeça dura e vou fazer de você uma grande nação. Eu fiquei pensando, quando o povo saiu do Egito, segundo as contas, foram quase 3 milhões de pessoas. Aí Deus mataria todo mundo, pagaria Moisés e a mulher e faria uma grande nação. Olha o que Deus estava dizendo, tão ponto que ele ficou contrariado com o povo. É um povo de cabeça dura. Graças a Deus que isso não se aplica ao povo da nova aliança. Sabe o que é que se aplica ao povo da nova aliança? Quem vai dizer é Pedro. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Olha quanta coisa boa. Vamos repetir para a gente se deliciar? Vós sois uma raça escolhida, sacerdócio régio, uma nação santa. Nós dizemos no credo, né? Creio na Santa Igreja Católica. Isso nós dizemos. Alguns grupos religiosos dizem, né? Luterano, anglicano, presbiteriano. Mas nessa hora H ele diz: creio na Santa Igreja. Ou creio na Santa Igreja Cristã. Eles omitem a palavra católica, mas de alguma forma eles admitem que a igreja é santa. Então aqui não tem ninguém de cabeça dura, né? Todo mundo aqui é santo. Então Jesus, com o seu sacrifício, ele torna a igreja o povo de uma nova aliança. Ele torna o povo de uma nova aliança. Mas alguém há de dizer: como é que a igreja é santa? Pecador. Se acontecem muitas coisas na igreja, como é que a igreja é santa? Você vai entender. Você vai ao mercado e compra 1 quilo de feijão. Não é feijão de abaixo do padrão não, viu? É feijão tipo 1. Aí você bate o olho e pega aquele quilo de feijão e leva para casa. Quando você começa a catar, aí você encontra caroço de milho, caroço de café, asa de barata, gurgulho. Sim, mas você não viu nada disso. Você bateu o olho e viu 1 quilo de feijão. Você levou para casa 1 quilo de feijão que não tinha nada disso. Aí quando você acha asa de barata, você pega o feijão todo e joga no lixo porque achou uma asa de barata. Você faz isso? Não. Você tira a asa de barata, cata o feijão, come e depois nem vai se lembrar da asa de barata. Agora, quando olha para a igreja que vem uma asa de barata, a igreja não presta, a imprensa cai matando. Uma asa de barata. Pega a asa de barata e vê o total. Está escrito aqui: vós sois a nação santa. Na igreja de Coríntios, a comunidade de Coríntios, Paulo disse: eu tenho escutado, foram se queixar a ele, que tem acontecido entre vocês uma imoralidade tal que nem entre os pagãos, o fato de alguém ir para a cama com a mulher do seu pai. Mas Paulo escreveu: a comunidade de Coríntios chamada para ser santo, mas ia para a cama com a mulher do pai. Aí Paulo disse: eu estou ausente na carne, mas estou presente no espírito.
e tal pessoa seja entregue a Satanás para que o corpo, o corpo seja destruído e o espírito conservado. Oh, meu Senhor, me perdoe, meu Pai. E o espírito conservado para o dia da salvação. Ou seja, isso que acontecia na igreja, Paulo disse que desse jeito mesmo os coríntios tinham chamado para ser santo. Os coríntios tinham chamado para ser santo. Então nós somos a nação santa. Fomos chamados para ser santos. Eu trouxe um livrinho aqui que eu vou dar de presente para alguém. Existe uma coisa, esse livrinho aqui é bom. Sou católico, viva a minha fé. Existe uma coisa chamada acróstico, né? Acróstico a gente sabe que a gente escreve uma palavra na vertical e escreve as outras na horizontal. Então, entre nós existem 3 tipos de católicos. Católico ABC, todo mundo conhece, né? Vem à igreja em época de aniversário, batizado e casamento. E existe o católico AC. Ele vai ao Bonfim, primeiro e último domingo do ano. Primeira e última segunda do ano. Primeira e última sexta-feira do ano. Eu fico abismado como tem mais gente na trezena de Santo Antônio do que na festa do padroeiro. Certamente é cheio de católico ABC e de A, Z. Onde estão eles? Estão na trezena, de ano em ano. E vão ao Bonfim, primeiro domingo do mês, do ano, último domingo do ano. Mas existe o católico de A a Z. Eu não vou formar o alfabeto inteiro, porque o tempo não dá. Vou fazer só 4 letras. O resto vocês fazem em casa. A, eu sou católico amigo. Bom. B, eu sou um católico bondoso. C, sou um católico caridoso. Agora aqui está o presente. Letra D, alguém se arrisca? Letra D, quem acertar vai ganhar esse livro. E aí? Católico? Eu não escuto bem, mas ela falou dizimista, foi? Não, perdeu o livro. A letra D não pode faltar no meu acróstico. D de dizimista. Aí meu acróstico vai ficar incompleto. Aí eu pulo para a letra Z para a gente fechar o acróstico. Z de zeloso. Oh, coisa boa. Eu tenho um zelo espiritual. Rezo, vou à missa, rezo o rosário, rezo o terço, rezo a ladainha. Zelo. Sou um católico zeloso. Tenho zelo pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Não sei se o irmão vai se lembrar. Um dia ele veio celebrar. Aí depois que ele chegou aqui, que fez assim, ele viu que aqui estava sujo. Ele foi lá, pegou a vassoura, varreu, depois foi celebrar. Você se lembra disso? Ele fez. Olha, ele foi tão mecânico que ele não se lembra. Jesus falou assim: o zelo pela tua casa me consome. Um dia eu passei numa paróquia, fui lá, terça-feira. Aí sentei, tinha um monte de bolacha creme crack, terça-feira. Eu pensei, deve ser da missa das crianças de sábado. Aí quando eu voltei quarta-feira, a bolacha no mesmo lugar. Aí quando eu voltei quinta-feira, a bolacha no mesmo lugar. Eu não aguentei. Aí procurei saber, quem é que cuida da igreja? Aquele irmão ali, vem cá, meu irmão. Você vai à igreja todo dia? Eu vou, mas não parece, isso aqui está aqui desde sábado. O zelo pela tua casa me consome. Passou ali, ó, a luz do sanitário está acesa, abre a porta e apaga a luz. Foi no sanitário da igreja, a descarga está vazando, fala com o funcionário. E se você souber consertar, se ofereça. O zelo pela tua casa me consome. Aí você não concorda, tira o Z de zelado, bota Z de zangado. Católico zangado. Católico zangado. Está zangado com a mulher, né? Porque
fez a comida sem sal, não fala com a mulher um tempão, vai dormir de costa para o outro. Católico zangado. Paulo diz assim, ó, não se ponha o sol da justiça sobre a vossa ira. Ele está dizendo o seguinte, porque quando o sol se põe para o judeu, o dia acabou. Quando ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não leve de um dia para o outro as zangas. E a gente esquece, leva a zanga a semana inteira. O católico zeloso, o católico zangado. Eu fico com o católico zeloso. Agora, minha mãe era católica zangada. Viu? Um dia apareceu lá em casa 2 testemunhas de Jeová. E começou a falar a respeito da doutrina deles, né? Naquela época, o cardeal era Dom Avelar Brandão Vilela. E estava a foto de Dom Avelar na parede. Aí começou a falar mal de Dom Avelar. Minha mãe abriu a porta e disse, vocês vão sair daqui agora. Vem para minha casa falar mal do meu pastor. Aí botou para fora. Católica zangada. Se alguém falar mal do Papa, católico zangado. Falou mal de Nossa Senhora, católico zangado. Seja zeloso por zelar pela sua fé e seja zangado por não admitir que ninguém fale mal da nossa mãe. Falar mal da minha mãe. Lembra aquela música? Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, olha aí, a confusão que dá. Não é verdade? Zeloso sim e zangado quando for necessário. Agora a última parte do tema, né? Sacramento para a humanidade. O que é sacramento? É sinal. Então Jesus coloca a igreja, o povo da nova aliança, como sinal para a humanidade. Vós sois a nação santa. Há uma frase na Bíblia que só pode ser dita de Jesus e com Jesus e por Jesus. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Qual homem na face da terra que poderia dizer isso? Ninguém. Eu sou a luz do mundo. Mas antes disso ele disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Quem é a luz? É a igreja ou é Jesus? Existem 2 luzes? Não existe 2 luzes. Jesus está dizendo, vocês são na terra o que eu sou. Ou seja, a igreja é o sacramento de Cristo, é sinal de Jesus na terra. A igreja é sacramento de Cristo, sinal de Jesus na terra. Me perdoe, Senhor, pelo transtorno que eu causei aqui. Existe uma frase que a gente sempre diz, né? Fora da igreja não há salvação. Mas como surgiu essa frase? Fora da igreja não há salvação. Era o ano 250. O imperador Décio baixou um decreto. Todo mundo tem que oferecer sacrifício aos deuses romanos, incensar a imagem do imperador e se ajoelhar aos pés dela. Quem não fizer será morto. E aí, muitos cristãos morreram. Aqueles que negaram a fé, não morreram. Os que persistiram firme na fé, morreram. Mas havia um intermediário. Aí todo mundo que sacrificava, o imperador dava um atestado, dizendo, fulano sacrificou e adorou a imagem do imperador. Mas tinha aquele cristão que era rico. O que ele fazia? Ele comprava o certificado. 10 moedas de ouro. Ele dava 10 moedas de ouro ao império, e aí ganhava o certificado como se ele tivesse negado a fé. Já existia isso, né? Aí depois que a perseguição acabou, aí a igreja diz, o que é que a gente faz com esse pessoal que comprou o certificado, não negou a fé, comprou o certificado, o que é que a gente faz? Aí apareceu Cipriano de Catargo. E ele disse o seguinte,
esse pessoal deve voltar para a igreja, porque fora da igreja não há salvação. Eles erraram, tiveram dinheiro e compraram, mas eles devem voltar para a igreja, porque fora da igreja não há salvação. Mesmo aqueles que não concordam com isso, quando alguém leva 2 domingos sem ir na igreja evangélica, segunda-feira já tem um pastor na casa dele. Volte para a igreja, porque se Jesus voltar e você estiver fora da igreja, você vai ficar aí pagando de tribulação. Ou seja, eles não acreditam nisso, mas eles fazem exatamente isso. Se Jesus voltar e você estiver fora da igreja, você vai ficar aí para enfrentar o anticristo durante 7 anos. Aí ele volta para a igreja. Então se conscientize disso. Fora da igreja não há salvação. Então, para concluirmos, né? Jesus, como pilar e pão, é aquele que alimenta e, ao mesmo tempo, é aquele que sustenta. E ele torna a igreja povo de uma nova aliança. E a aliança feita foi a aliança do seu sangue. Agora, você gostaria de permanecer nessa igreja? Responda para você mesmo. Eu vou dar uma receita para que você permaneça nela, mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Porque a igreja são 3. Igreja militante, somos nós. Igreja padecente no purgatório. Igreja triunfante no céu. Ou seja, uma vez que eu entrei na igreja, para sempre na igreja. Porque se eu for para o purgatório, vou para a igreja padecente. Se eu for para o céu, vou para a igreja triunfante. Mas enquanto eu estiver aqui, eu sou igreja militante. Militar, nada de conotação política. Militante é aquele que luta. Nós lutamos contra o aborto, contra a pena de morte, contra o divórcio. Nós somos igreja militante. Agora, olha a receita. Para que você, depois de morto, continue na igreja, é necessário que, enquanto você for vivo, para que você, depois de morto, continue na igreja, é necessário que, enquanto você for vivo, não saia dela. A irmã Dulce morreu, saiu da igreja, continua na igreja. Frei Galvão morreu, saiu da igreja. Sua avó, que lhe ensinou a rezar, ladainha, ofício, morreu, saiu da igreja, continua na igreja, ou no purgatório, ou na igreja triunfante. Mas para que eu, depois de morto, continue na igreja, é necessário que, enquanto eu estiver vivo, não saia dela. Não saia dela. Agora o texto, né? Desculpa aí, é que eu li o texto e me empolguei tanto, não falei do texto, mas não pode sem falar. O texto é o seguinte: tinha 2 barcas. A barca de Pedro e outra barca. Jesus escolheu qual barca? A de Pedro. Tem tanta barca hoje em dia, né, irmão? Escolha a barca de Pedro. Está escrito lá que os companheiros de Pedro e seus companheiros deixaram tudo. O pessoal da barca abraçou tudo. Pedro e os seus companheiros deixaram tudo. O padre deixou família. Esse diácono aqui, olha onde ele se meteu. Eu vou contar a sua história, onde ele se meteu. Quando a pessoa é consagrada diácono, a mulher tem que assinar. Cadê ela? Se ela não assinasse, nada disso. Não tem vocação certa. Se ela não assinar. O diácono Amândio, ele foi consagrado na paróquia de São Judas. Aí de lá foi para o Palmiúdo. E hoje ele está em Portugal. Olha aí. Arrume as malas, viu? O padre André, ele veio da Polônia para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para Salvador, de Salvador para a China. Está lá na China. Não tem liberdade religiosa, mas a igreja mandou, ele foi. Então, a barca de Pedro, o pessoal deixou tudo para seguir a Jesus. O padre Ribamar está aqui, mas pode ser mandado para Portugal. Ele está aqui, pode ser mandado para uma comunidade lá em Sussuarana. Tem que ir.
Jesus vive ao Senhor. A paz de Jesus e a ternura de Maria continue com todos vocês. Amém.